Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os trabalhadores da última hora, que é narrado e trazido por Kardec no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que está relacionado aí a uma das parábolas, né, das N parábolas de Jesus, e a instruções dos Espíritos, que são instruções naturalmente riquíssimas, né, que vão fazer, que vão elucidar, vão esclarecer muitos pontos que na parábola em si muitos de nós não conseguimos entender até hoje. E é interessante, eu estava comentando agora há pouco aqui com a Marisa, para quem não está vendo aí, tá? Em casa eu estou rodeado de belas mulheres aqui, viu? E eu estava dizendo quão importante é, para mim particularmente, quando a gente vem preparar um material para estudarmos, e principalmente quando são as parábolas, porque a minha experiência nos últimos meses, a cada nova parábola que eu venho, né, expor e que eu preparo para nós discutirmos, eu vejo uma mensagem nova ali dentro, né? Então, a riqueza e a grandeza dos ensinamentos que as parábolas de Jesus trazem são tão infinitas que ainda bem que nós só temos mais ou menos umas 30 e poucas, né? Porque senão, né, a gente não ia conseguir aprender tudo de todas em poucas encarnações. Então, eu preparei aqui um breve roteiro do que está contido dentro do capítulo 20. Tá? O item 1, né, se inicia com a parábola em si, a parábola dos trabalhadores da vinha. E aí é muito interessante porque são 5 itens no capítulo. A parábola é o primeiro e o 2, 3, 4 e 5 são instruções dos espíritos do mais alto calibre e da mais alta clareza, envergadura, né, para nos trazerem as explicações que podem ser observadas nas linhas da parábola e nas entrelinhas da parábola. Boa noite, Zito. Bem-vindo. E hoje, só para variar um pouco, ao invés de trazer as referências no fim, porque às vezes, como a gente tem muita gente em casa, às vezes um dos livros vai estar ali à mão e a pessoa pode querer usar como, né, até para seguir a discussão aqui. E então, basicamente, nessa apresentação de hoje, nós temos elementos do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo aprofundado da doutrina espírita, que é muito interessante e esclarece tudo sobre toda a doutrina de uma forma bem fácil de entender. E também tem uma frasezinha que eu tirei do livro do nosso Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, né? Quando o estudo envolve uma parábola, eu gosto sempre, quem se lembrar aí, quem já conhece, né, eu gosto sempre de definir o que é parábola para aqueles que não se lembram ou não sabem claramente o que é. Então, a parábola é um substantivo feminino e que significa, né, uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. É uma narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral, basicamente para nós, bem dentro disso aí, porque a gente está falando de ensinamentos de Jesus Cristo, especialmente as encontradas nos evangelhos. Por exemplo, uma outra parábola, a do filho pródigo. Então, todos nós sabemos que era usual naquela época, né? Não era exclusivo de Jesus, porque antes de Jesus vários profetas vieram contando histórias e prenunciando acontecimentos que viriam sobre o povo de Israel.
mensagens inspiradas diretamente por Deus, a maioria delas. Mas Jesus, né, durante a sua trajetória, durante a sua missão, era muito usual ele falar através de parábolas, como a gente até tem no prefácio do Boa Nova, né, que o Humberto de Campos cita, né, a passagem de Mateus, onde ele diz que e não falava senão por parábolas, para a multidão, para os povos e muitas vezes em particular para os próprios apóstolos. Chegou quem faltava. Então aí tem uma ilustração de Jesus, né, com os apóstolos contando alguma coisa. E é muito interessante lembrar também que as parábolas, né, não foram histórias reais, eram histórias, né, que Jesus criava, situações que ele criava para ilustrar o ensinamento que ele queria trazer. Né? Isso é uma das coisas mais interessantes, né? Porque muitas vezes você lê a parábola e fica pensando, né? Quem foi o personagem tal, ou os trabalhadores, quem eram? Não, Jesus criava essa história porque ele sabia que o impacto que aquela história ia provocar, né, e a reflexão que ia proporcionar na cabeça das pessoas. E isso era muito bom, né? Porque as pessoas, todos nós conseguimos nos encaixar como personagem das parábolas de Jesus. Se não for você o personagem principal, você é um coadjuvante ou conhece alguém que já viveu uma situação parecida com aquela. Então, vamos para a nossa parábola e aí a gente vai esclarecer os ensinamentos que estão contidos nela. Os trabalhadores da vinha. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. E ela nos traz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, e saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez a mesma coisa. Saiu novamente, saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Então, né, o pai de família, o dono da vinha, foi atrás de trabalhador o dia inteiro para buscar as pessoas e pagar, assalariar essas pessoas pelo trabalho na sua fazenda. Continuando, ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Esse ensinamento a gente ouve a vida inteira, né? A mãe ensina, né? Pega o menor, meu filho, senta lá atrás, meu filho, não queira sempre levar vantagem, meu filho, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, ou seja, os últimos, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais. Trabalharam mais, vamos receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia?
Né? Combinamos 1 denário, você está recebendo o que combinamos, por que está reclamando? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ver também parábola do festim das bodas, que é mais ou menos parecido, né? Naquela festa de casamento que o dono prepara o banquete, convida as pessoas, ninguém aparece e depois ele vai e começa a chamar todo mundo que ele encontra pela frente. Tem ensinamentos parecidos com a parábola dos trabalhadores da vinha. Primeira coisa, hoje, quando eu leio uma parábola, eu fecho os olhos e imagino Jesus contando aquela história. E eu imagino como que as pessoas que estavam ouvindo aquela história reagiam ao ouvir aquilo e tentando entender o que Jesus estava querendo dizer. Né? Imagina, tem uma série de informações e de ensinamentos claros aqui. Né? Os últimos serão os primeiros, a gente já convive com isso aqui. Por exemplo, quando Jesus menciona, né, o fato do trabalhador da primeira hora reclamar e achar ruim que o outro que trabalhou menos ganhasse o mesmo, e ele diz, né, o dono da vinha, você tem maus olhos porque eu sou bom com essas pessoas? Né? Então aí tem ensinamentos claros, porque nós muito frequentemente nos achamos injustiçados quando comparamos a nossa vida com a de outras pessoas. Né? Muitas vezes incomoda você ver que uma pessoa está prosperando tanto, né? Às vezes fazendo o mesmo ou menos esforço do que nós mesmos, e enquanto para nós as coisas ainda não estão dando certo. Então, nós temos essa tendência de achar que nosso tempo, nossa tarefa, nossa força de trabalho vale sempre mais, é sempre melhor do que a dos outros. Né? E nada mais, nada menos, quando nós nos comportamos de uma forma adversa ou ingrata diante de uma situação como essa, nós estamos agindo justamente como esse trabalhador da primeira hora. E nós vamos ver daqui a pouco que nós, hoje, já não temos mais tempo e esclarecimento para sermos trabalhadores da primeira hora. Nós temos que ser trabalhadores da última hora. Nós vamos entender por quê. Né? Então existe uma diferença muito grande entre ser ambicioso e ser ganancioso. Todos nós queremos prosperar, principalmente espiritualmente aqui. Né? Materialmente, porque nós precisamos dos recursos materiais para nos ajudarmos a avançar no espírito. Mas não podemos querer que o outro não avance porque você não está conseguindo avançar da mesma forma. Não podemos querer avançar gananciosamente a qualquer custo e atropelar as outras pessoas quando o que não está designado para nós nunca será concedido. O planejamento de Deus está definido para nós e por nós muitas vezes antes de virmos, né, para essa experiência encarnatória. Então vamos lá. Segundo a parábola, quem seria o pai de família, o senhor da vinha? Essa é a informação mais fácil de nós deduzirmos, né? Então, o senhor da vinha, o pai da família, né? É God, é Deus, né? Então, Deus ali, né? Vamos tentar entender. Deus ali, que é o pai de família, o dono da vinha, oferece o trabalho e chama os trabalhadores. E ele recompensa pelo trabalho. Né? Então, é clara aqui a justiça divina.
a provisão, porque nada vai ser concedido por Deus sem merecimento e sem necessidade, né? E muito menos na hora em que nós quisermos, e sim na hora em que Ele definir. Então nós temos ali Deus provisionando os seus filhos, que são os trabalhadores da vinha, né, em diferentes situações, mas no final recompensando todos eles da mesma forma. Ok? Então, quem são os trabalhadores da última hora? Né? Existem vários significados embutidos ali nessa história. Os significados que tem mais, tá? Tem mais do que esses, mas eu trouxe esses, inclusive no estudo aprofundado da doutrina espírita, tem todos eles lá, sobre todas as parábolas, em vários capítulos. Eu trouxe esses aqui para a gente construir, esses são os principais, na minha opinião, para a gente construir uma linha de raciocínio. Então, ele menciona o reino dos céus, ele fala da relação entre o pai de família e os servos. Ele fala dos diferentes turnos de trabalho, a primeira hora, a terceira, a sexta, a nona e a 1/10. Ou seja, ele está falando aqui sobre o tempo de cada um. Ele remunera do último para o primeiro. Ele fala de direitos e deveres, que aí já está um pouco mais menos claro, mas nós vamos trazer isso aqui. E vamos fazer uma conclusão sobre a parábola. Uma conclusão à luz da doutrina espírita. E é interessante que você tem, nesse capítulo, a estrutura é muito boa. O primeiro item é a parábola. O último item, o quinto, é uma mensagem do Espírito de verdade, que nós já sabemos de quem se trata, né? E os itens 2, 3 e 4 ajudam a construir esse entendimento sobre a parábola para o Espírito de verdade fazer o fechamento, a cereja do bolo, né? E uma coisa que eu reparei interessante também é que se você ler o 2, o 3 e o 4, o 4, o 3 e o 2, o 2, o 4 e o 3, você consegue... É tão perfeito que você consegue fazer o entendimento da mesma forma. Então aqui, o item 3, tá, vai nos trazer o seguinte. 3 ideias básicas são identificadas nessa parábola. O valor do trabalho para o progresso humano, o significado do trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. Meu Deus, onde que está falando ali de reencarnação? Vamos chegar lá. De maneira geral, tais temas estão desenvolvidos na seguinte mensagem de Henry Heine, ditada em Paris em 1863. É o espírito que no item 3 traz ele traz um parágrafo bem maior e aqui tem a essência principal do que ele fala. Os obreiros, olha que interessante, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Olha que beleza. É uma boa notícia, né? É um sinal de que a gente está num bom caminho. Estes, os espíritas, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Lembra Jesus falando que ia mandar o Consolador prometido? Né? Para nós que não tivemos a astúcia de nos resolvermos há 2000 anos, estamos tendo hoje, já estamos, né, bem encaminhados.
últimos chegados, os espíritas, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem. Ou seja, todo o material literário, intelectual, ensinamentos, livros, todas as mensagens que a espiritualidade está nos trazendo hoje, é porque hoje nós estamos prontos para entender tudo que foi sendo construído nesses 2000 anos. Olha que beleza. O homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Ou seja, todos nós precisamos uns dos outros. Não há como fugir disso. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Eu não quero estar no meio deles, nem que vocês estejam. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base e sim na cumeeira do edifício. Receberão, pois, o salário proporcionado ao valor da obra. Ou seja, como na parábola da vinha, não adianta, não precisa sofrer, não precisa se achar injustiçado, não precisa ser ingrato. O seu pagamento vai chegar. Certo? Certo? Né? Não adianta querer receber mais porque você acha que merece mais. Vai ser dado o salário, o pagamento conforme, primeiro, a necessidade e ao merecimento. Olha que maravilha, né? Continuando. O reino dos céus, quando ele começa a parábola, né, diz respeito à plenitude espiritual. Todos nós estamos aqui para alcançar o reino dos céus. E o reino dos céus é o nosso melhoramento, a reforma íntima e a nossa evolução moral. Porém, através do trabalho. O pai de família, os servos e a vinha são a humanidade, todos nós, a nossa família terrena, né? E a evolução que nós já viemos traçando nos últimos séculos e que ainda estamos tentando alcançar nas próximas encarnações. Os turnos de trabalho têm a ver com o tempo de cada um. Uns estão preparados para primeira hora, os outros estão designados para terceira e os outros para 1/10 hora. E aí, a pluralidade das existências. Quando ele fala agora há pouco sobre os profetas, sobre Moisés, sobre todos que vieram antes de nós nesse processo evolutivo, ele está dizendo o quê? Que a primeira hora foi lá atrás. Ela já começou há muito tempo. E nós fizemos parte dela. Nós só não soubemos, né, ficar contentes e agradecidos pelo salário que nos foi pago. Essa ingratidão e essa sensação de que não foi justo o que nós recebemos, porque o outro que trabalhou menos tempo ganhou o mesmo tanto, que nos coloca nessa pluralidade de existências até os dias de hoje. Então aqui ele está falando de reencarnação. Ali, quando ele fala de 1 hora, 3 horas, 6, 9 e 11, ele está falando que a vida continua. De um turno para o outro, você vai ter a oportunidade ainda de trabalhar
e de chegar na 1/10 hora e receber a recompensa. Agora tem uma coisa muito bacana. A madrugada, porque o pai de família saiu de madrugada. Ele saiu muito cedo. A madrugada aqui diz respeito a tempos remotos lá de trás. Ou seja, o dia de trabalho é longo. Nós começamos lá atrás e a jornada de trabalho, né, ela é longa e o pagamento só chega no final dessa jornada. Se você, né, é um trabalhador designado de primeira hora ou da 1/10 hora, depende de você. Porque o trabalhador da 1/10 hora, quando ele foi requisitado para ir à vinha, a justificativa dele foi que, até então, Senhor, ninguém nos assalariou. Não havia chegado a oportunidade, ninguém ofereceu o emprego. Né? Então, todos nós, cada um de nós, tem uma jornada de trabalho diferente. Foi falado ali atrás, agora há pouco, do coletivo, do trabalho coletivo da humanidade. Cada um tem sua parte, não adianta querer comparar, cada um está num momento. E sim, o trabalhador que foi chamado lá na madrugada é aquele que precisa de mais horas de trabalho para conseguir alcançar o reino dos céus e conseguir o pagamento do seu salário. E nós sabemos disso. Quantas vezes aqui na casa mesmo, né, nós temos relatos de pessoas que falam: ah, você está falando sobre isso aí, eu conheço um fulano que é exatamente... Ah, mas meu irmão, ah, mas meu primo, mas meu pai, é difícil. Né? Então, nós temos sim pessoas difíceis, histórias difíceis que cruzam o nosso caminho para nos motivar a continuar trabalhando sem desistir. Né? E para muitas vezes entender e dar o suporte que eles precisam para eles conseguirem chegar no turno, no final da jornada de trabalho. Remunera dos últimos até os primeiros, ou seja, todos serão beneficiados. Não há distinção. O planejamento do Pai é perfeito. Ele fala de direitos e deveres, ou seja, o pagamento é justo. O pagamento é justo, porque quando ele chama os primeiros trabalhadores, ele combina 1 denário pelo dia. E quando esse trabalhador reclama no final, ele diz: está reclamando de quê? Não foi o que a gente combinou? E quando ele chama a segunda leva de trabalhadores à terceira hora e fala para o empregado, para o encarregado colocar para trabalhar, ele diz o seguinte: leva-os e paga o que for razoável. Dá até para entender, naquele momento, que 1 denário era realmente o dia todo. E quando ele fala paga o que for razoável, dá a entender que eles vão trabalhar menos, mas paga o que for razoável. Mas no final a gente tem o mesmo pagamento para todos. Os que trabalharam 12 horas e o que trabalhou 1 hora. Ou seja, justiça divina, infalível, perfeita. A oportunidade oferecida igualmente a todos os trabalhadores, perfeitamente gerenciada por Deus e sem improvisos. Não tem improviso. Quando uma coisa dá muito certo ou muito errado, não adianta a gente querer achar que tem alguém por trás ou uma causa por trás que não seja a providência divina. Então, nós espíritas e a doutrina nos dá a oportunidade, né, a bênção de trazermos a bagagem de outras experiências nossas e também dos outros. E assim nós conseguimos pular de um turno de trabalho para o outro e prosseguir na nossa evolução. O chamamento da parábola para todos nós, né, que tem a ver, no final,
com muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Trata-se dessas várias oportunidades que nós temos ao longo de várias encarnações, onde muitas vezes nos recusamos a enxergar e ouvir o chamado do Pai. Tem o chamado, mas tem o livre-arbítrio. Tem jeito de não ser um planejamento perfeito? Ele te dá o trabalho e te dá a chance de recusar o trabalho. Por isso, né, não é mais hora de recusar o trabalho. É hora de pegar e trabalhar. Alguns de nós atendemos prontamente, enquanto outros, endurecidos, precisam de mais provas e dificuldades até colocar as mãos à obra. Cada um a seu tempo, porém sem perda de tempo. Quando acordarmos e quando conseguimos entender, né, inclusive que não é nada além das nossas capacidades de fazer, de pegar e fazer, de sermos compreensíveis, de termos compaixão com o próximo, com aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, tudo começa a entrar no eixo, no caminho. Então nós devemos buscar a perseverança, porque os trabalhadores da última hora podiam já ter desistido e não estarem mais lá na praça, como muitos desistem, viram as costas e falam: não vai aparecer trabalho hoje, né? Mas eles esperaram e conseguiram a oportunidade. Nós precisamos trabalhar e desenvolver as virtudes que nos são dadas, nos são oferecidas, nos são apresentadas. Às vezes elas vão aparecer somente no momento de dificuldade. Quantos nessa experiência que estamos vivendo aí, né, de já agora 9 meses quase, quantos não se redescobriram profissionalmente? Não se redescobriram diante do desespero de finalmente entender que se não fizessem alguma coisa, muitos outros que dependiam dele poderiam passar por situações traumáticas, desastrosas. Precisamos agir com sabedoria diante da oportunidade. E a maior sabedoria é abraçar a oportunidade, na minha opinião. Viver com alegria e gratidão. Recebeu o salário de 1 denário e trabalhou o dia inteiro? Graças a Deus. Recebeu o salário igual ao outro que trabalhou só 1 hora? Fique feliz pelo outro, né? Em tudo dai graças. E finalmente, né, mais uma vez remetendo ao coletivo dos trabalhos humanos, nós precisamos agir com fraternidade, né, com esse espírito de união, com esse espírito de que não se consegue ir muito longe sozinho. E que outros estão aqui, trabalhadores da primeira e da segunda, da terceira hora, que ainda precisam do nosso amparo, da nossa fraternidade para conseguirem receber o salário. Tudo isso só no item 3. No item 2, ele trata dos últimos que serão os primeiros. E ele diz: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Observem, eles esperaram até a oportunidade aparecer e quando ela apareceu eles abraçaram. Foi só 1 hora de trabalho? Não foi culpa deles, mas era o que tinha. Diferente de sabidamente, conhecendo a história de antemão, não aceitar o trabalho na primeira hora e esperar ali por preguiça ou má vontade o último chamado, né?
Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, ou seja, trabalhador, esforçado, só faltava para ele o trabalho. Então ele tem direito ao salário. Por isso, nós precisamos caminhar no caminho da correção. Precisamos andar corretos. Cada dia que passa, isso se torna mais claro para todos nós. Nós só precisamos tornar mais fácil de aplicar na nossa vida. Falar que não é claro isso, né? Depois de tantos ensinamentos e de tantos turnos de trabalho, já não cola mais. O verdadeiro cristão é o que nós devemos procurar ser. Cristãos como discípulos de Jesus, baseados no exemplo que ele nos deu. Aproveitar as oportunidades para fazer germinar todas as sementes do Evangelho que estão sob a nossa tutela, sob nas nossas mãos. Quer seja uma palavra, quer seja um livro que você empresta, quer seja convidar para uma palestra, convidar para um estudo de domingo aqui, né? Quer seja fazer o grupo de orações e vibrar e irradiar para as pessoas que precisam. Trabalho tem. Trabalho tem. Não tem, Mar? Quem tiver aí... E o salário é alto. O salário é altíssimo, com certeza. E por fim, então, no item do capítulo 20, missão dos espíritas, para a gente fechar, tá? Nós temos nada mais, nada menos do que o espírito de Erasto, que se nós lembrarmos lá no Evangelho, lá na Bíblia, né, era um dos discípulos de Paulo de Tarso. Imagina que beleza, né? Erasto traz num longo parágrafo ali, né, as frases do tipo: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada as iniquidades terrenas? Olha ao seu redor como as coisas estão se transformando. Olha ao seu redor as oportunidades que te chegam diariamente. E muitas vezes a gente vira as costas. E ainda, ele recomenda: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Ide e pregai. Agora, os espíritos elevados estão convosco. Como é que se pode duvidar de uma mensagem como essa? Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Ou seja, o que ele está falando aqui? Bons exemplos. Dá bons exemplos. O bom exemplo convence. Ó todos vós, homens de boa fé, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ele está falando aqui do materialismo que ainda, né, assola muita gente nessa encarnação. O reino é dos céus. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Olha que beleza, né? Tá aí, a mensagem tá aí. E ainda, por fim, ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas. Observa, né?
Isso foi em 1863. Até 1863, e depois disso até hoje, é exatamente do jeito que as coisas aconteceram. Aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Ou seja, nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para trabalhar mesmo, né? Para tropeçar, cair, levantar, sozinho, um dando a mão para o outro. Mas não adianta achar que é só um mar de rosas. Porque o mar de rosas, se fosse para ser, não seria na terra ainda. Tem outros lugares para viver mar de rosas. E mesmo assim, não é sem trabalho. Ainda assim é com muito trabalho. E aí, no final, pergunta-se a Erasto: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ensinar e praticar, não é só ensinar, não. Pelo número de aflitos a quem levem consolo. Pelo seu amor ao próximo, sua abnegação e seu desinteresse pessoal. Pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Nitidamente nós vemos pessoas ao nosso redor que agem de uma forma e de outra. E nitidamente nós sabemos o destino de cada uma delas. Já ainda nessa vida ou o que lhes aguarda para as vidas futuras. Por fim, o Espírito de verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E Joana de Ângeles nos traz: cabem neste momento graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Porque postergar, gente, ou seja, adiar, deixar para depois, é tudo que nós viemos fazendo nos últimos 2000 anos. Até mais alguns, né? Mais tempo. E concluindo, precisamos nos despojar das ilusões materiais, definitivamente abandonar tudo aquilo que nos prende aos bens materiais, aos prazeres carnais, né? Com mais ou menos dificuldade para uns e para outros, mas sempre focando, visando a evolução do espírito. O convite é feito a todos nós diariamente. A resposta ao chamamento somos nós que vamos decidir. Devemos aproveitar a oportunidade oferecida nesta encarnação. É difícil? Não é. Pode até ser difícil, mas é possível, né?
Quanto mais informação nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Ou seja, a partir do momento que você se torna, né, um detentor do conhecimento, da sabedoria, de tudo aquilo que você já sabe ser necessário para o seu progresso, já não faz mais sentido e não adianta argumentar de que ainda não está preparado, né? Então, a doutrina espírita, essa casa e várias outras, tem aqui uma série de instrumentos para nos favorecer. Não é favorecer a própria casa ou a doutrina. O favorecimento ele é pessoal, ele é individual. E aí, consequentemente, naturalmente, nós conseguimos colaborar e contribuir para o coletivo. E aí uma frase para fechar, que é muito boa. Que se tiver um autor que alguém conheça para essa frase, porque eu não consegui achar. Pensa só. No seu último dia na Terra, quando você desencarnar, o futuro que lhe aguarda no plano espiritual, quem vai te esperar, quem vai te buscar, para onde você vai. Você pode sonhar com o que você deseja, mas não quer dizer que é o que vai acontecer. Mas no seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou, depois de todos esses anos encarnado, vai encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado. É muito forte essa frase, né? E faz todo o sentido. Porque quando nós nos dermos conta do que fizemos ou não durante uma encarnação inteira, e nós já passamos por isso. Eu fico imaginando se a gente entra em desespero, entra em amargura, tristeza, né? E por que não ficarmos satisfeitos e contentes com o que conseguimos levar de positivo de uma encarnação? É possível, né? E assim, meus irmãos, meus amigos, eu agradeço e desejo uma boa noite de sono, de descanso, e que Deus, os anjos de luz, acompanhem todos vós, todos nós, né, no trabalho do plano espiritual de última hora. Obrigado.